Bom, eu descobri que eu estava com insuficiência renal em 2015, ali em agosto de 2015, né? Comecei a ficar muito inchado, né? As pálpebras inchadas, os rostos inchados, pernas, braços, enfim. E eu fui ao médico, até então não sabia o que que era, né? E de lá que eu fui no médico, de lá que eu fui e fiquei internado. Foi aqui no Nova Vida, na época. E até então eu não sabia o que que era o diagnóstico, não sabia, né? Enfim, eu sabia que os rins eles tinham parado de funcionar, mas até então eu achava que era uma coisa momentânea, eu não sabia que era uma coisa, né, que ia durar um determinado período, né? Pra mim era uma coisa simples, fácil de resolver, né? Então eu fiquei internado alguns dias no hospital aqui em Nova Vida, depois eu fui pro hospital lá em Osasco, chamado Nossa Senhora de Fátima, né? Ali eu comecei a fazer hemodiálise, enfim, né? Foi um dos momentos piores, assim, que eu tive ali da doença mesmo, mas até então com informações desencontradas, eu não sabia o que que era, não tinha noção de como era o tratamento, enfim. Então fiquei uns 10 dias internado lá e pra mim foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, assim, febre, né? Enfim, foi bem complicado. E nesse meio termo, a minha esposa, né, a Pri, ela conseguiu um contato, enfim, que ela trabalhava em Nova Vida na época, lá no Hospital Beneficência Portuguesa, né. E lá foi onde eu fiz o meu tratamento completo, faço até hoje, onde as coisas foram bem esclarecidas, né. De início eu fiquei um mês fazendo hemodiálise, mas ainda com aquilo na cabeça, não tinha muita informação, não sabia que era necessário fazer o transplante, não sabia de nada, né? E nem pesquisava muito, até com medo de entender a doença, enfim, pra mim meu rim ia voltar a funcionar, né? Tanto que no começo a gente orava muito, pedindo pra Deus fazer um milagre, só que eu não sabia o milagre que ia vir que tava por vir, né? Pra mim o rim ia voltar a funcionar e ia ter a vida normal como antes, né? E fiquei lá fazendo hemodiálise durante um ano, né? E é isso, acho que foi lá nesse hospital aí que eu conheci pessoas sensacionais, né? Pessoas que faziam hemodiálise junto comigo, pessoas que hoje são transplantadas também, uma equipe médica sensacional, o Dr. Miguel que me acompanha até hoje, um cara espetacular. Então, acho que lá, né, foi um lugar onde que um tratamento humano e foi um lugar que, de fato, assim, eu fui bem recebido, fui bem tratado. Quando eu descobri, eu tinha apenas 8 meses de casado, né? Acho que nem ia completar 8 meses, né? Que a gente casou em janeiro de 2015, né? E quando foi em agosto eu descobri que tava com um problema, que nem eu te falei, no começo, é, a família inteira, meus pais, né? Tanto aqui a minha esposa, né? Meu sogro, minha sogra, enfim, os familiares, a gente não sabia muito da doença em si, o que ela influenciava na nossa vida. Então o começo, os primeiros dias na verdade, eles foram bem, assim, uma incógnita, sem saber o que de fato ia acontecer, como que ia ficar, né? E depois, quando caiu a ficha de realmente estava com a doença, até me questionei, Deus, por quê, né? Por que eu, mas... Enfim, né? Deus sabe de todas as coisas. E esse período, assim, de um ano e um mês que eu fiquei fazendo hemodiálise assim, primeiro o pessoal da empresa, né, falando da empresa que foi a coisa que você perguntou, eu não tenho o que falar, se não foram pessoas sensacionais, eu fiquei 8 meses afastado porque foi necessário, mas voltei, trabalhei fazendo hemodiálise, eles deram toda a assistência. Eu me lembro que minha chefe me ligou e falou, a gente precisa de você. Eu falei, poxa, eu trabalho há 13 anos na mesma empresa e na época eu tava com 8 anos, sei lá, 8 anos mais ou menos. E ela me ligou e falou, eu preciso de você. Eu falei, eu volto, né? Eu quero, na verdade, né? Por mim eu não teria nem saído. Mas eu tenho as minhas limitações, né? Eu faço hemodiálise terça, quinta e sábado, eu preciso sair. Ela falou, não, vem que você vai ser bem-vindo aqui. Trabalhei fazendo hemodiálise ali no período, né? E aí eles correndo junto comigo, dando toda a assistência, foram umas pessoas super humanas, meu gerente, né, minha coordenadora da época, todo mundo deu todo o suporte necessário, né? E até eu chegar ao transplante, eles estiveram junto comigo, torceram por mim, ligaram no dia da cirurgia, foram me visitar, enfim. Eu não tenho o que falar, eu sou extremamente grato pela empresa que eu trabalho,
e pelos meus líderes, os meus gerentes, né, meu gerente, a minha ex-gerente também, que foram pessoas assim, eu posso dizer que foram fundamentais aqui nesse momento da minha vida, né. E a esposa, a família, eu não tenho o que falar, né? Meus pais, um amor incondicional, meu pai e minha mãe, minha esposa nem se fala, né? Imagine o baque pra ela, que foi pouco mês de casado, ter uma notícia dessa, não sabia se como é que era, se ia ficar vivo, se não ia, né? Mas foi assim, foi uma coisa fundamental, foi a família aqui, tanto os meus pais, minha esposa, assim, em primeiro lugar, que foi uma pessoa guerreira, uma pessoa que eu amo muito, meu sogro, minha sogra, enfim. Essas pessoas foram as pessoas primordiais na minha vida, minha cunhada, os tios da minha esposa, que são um dos meus tios também, primos, amigos, foram pessoas que, não só nesse período, né, nesse período de pós também, que, enfim, eu sou eternamente gratos e eles foram fundamentais nesse momento aí, nesse pouco mais de um ano, a gente fala um ano assim, mas foi um ano bem difícil, mas essas pessoas que eu mencionei aqui, né, foram pessoas que fizeram toda a diferença e com certeza por elas eu consegui passar aí forte por esse momento de dificuldade na minha vida. Como eu não tenho irmãos, né, quando eu descobri que eu precisava ser transplantado, fazer o transplante, eu costumo falar para meus colegas, enfim, para as pessoas que eu conto o testemunho da minha vida, que eu tinha 100% de chance, que eram meu pai e minha mãe, né? E aí minha mãe primeiro foi, né, internou, fez todo o tratamento que precisava fazer lá, e ela tem um rim dela, não é igual ao da gente, que é um de cada lado, né? É um em cima do outro, então por esse motivo ela não pôde doar, né? E depois foi meu pai, né? Meu pai também, ele foi lá, internou, ficou um período internado lá também. Passou um período, ele me ligou, né? Dizendo que ele também não poderia ser o doador, né? Porque ele tinha um problema de pressão alta, enfim, que nem eu tinha mencionado, né? Ele, naquele dia, ele me ligou, ele chorava muito, dizendo que fez tudo certo, né? Poxa, nossa, foi uma coisa assim, foi um dos dias assim mais tristes da minha vida, né? Porque a partir de eu tinha 100% de chance, passou a 0, né? E naquele momento ali eu entendi o que é um amor incondicional de um pai e uma mãe. Porque se eles tivessem que doar o coração para o filho se manter vivo, com certeza eles morressem, mas o filho tivesse que ficar vivo, com certeza eles fariam, né? Então, é isso, de 100% eu passei para 0. Contando um pouco aqui de como foi feito, né, a parte do transplante, a partir do momento que eu tinha aquele 100% de chance e partiu para 0, que eram os meus pais os doadores, eu frequento a igreja, né, na primeira igreja batista de Itapevi, e nós tínhamos um grupo, né, que era o grupo de jovens, né, ainda tem. E a Priscila contou, minha esposa contou o que tinha acontecido, né, ela não pediu nada naquele momento, né, ela só contou testemunho e pediu oração. E naquele mesmo dia, o Jorge, né, o marido da Andresa, e o Pedro, que é o meu doador hoje, os dois se disporam a fazer a doação, né? Precisava comparar a tipagem sanguínea, eles foram no Hospital Nova Vida, onde a Priscila trabalhava, fizeram um exame de tipagem sanguínea, o Jorge não deu certo, e o Pedro sim, deu certo. A Priscila chamou ele, né, conversou, eu estava internado na época, perguntou, você tem certeza? Ele, sim, e foi assim até chegar o dia do transplante, né, nós fomos nos exames, nós fizemos todo o processo pré-operatório, passamos pela justiça, né? Passou pelo processo jurídico, né? A Cláudia, uma pessoa sensacional, ela ajudou a gente, né? A Cláudia Brandi ali, nossa prima, né? Ela ajudou a gente nessa parte do processo, o juiz autorizou. Chegamos no dia do transplante, em setembro, né? Fizemos o transplante e graças a Deus hoje eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Claro que eu tomo as medicações que são necessárias. Tenho uma vida normal, né? Graças ao agir de Deus na vida do Pedro, né? O mover de Deus na vida dele. E ele também, né? Tem uma vida
normal. Hoje é um irmão pra mim, né? Um irmão que eu ganhei. E ele ganhou mais um irmão dos vários que ele tem, né? Acho que Deus age na nossa vida de uma forma extraordinária, né? Eu falei no começo lá que eu imaginava que o rim ia voltar a funcionar, mas quando a gente fala, meu rim parou de funcionar, eu fiquei fazendo hemodiálise, eu vivia preso a uma máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia, tem que fazer sempre, senão você não consegue sobreviver. Aí você vê o milagre, uma pessoa, né, que era conhecido seu, que ela fez a classe de batismo com você, batizamos praticamente junto ali. Deus agir na vida da pessoa e ela chegar e doar uma parte dela para você viver, eu acho que isso, o milagre é muito mais impactante, muito maior do que simplesmente, voltou a funcionar. Não, a pessoa foi, deu uma parte dela para você viver sua vida bem. Nós, seres humanos, nós somos muito individualistas, tem muita coisa da individualidade, né? Porque cria todo um receio na pessoa que vai doar. Será que eu posso, né? Se eu precisar para um parente, não sei o quê. Mas que nem eu falo que só foi Deus ali usando a vida do Pedro, porque ele foi, pegou uma parte dele, deu pra mim, e esse eu acho que é o mais impactante, né? Você receber isso de um pai, uma mãe, que nem eu mencionei, que é um amor incondicional, até que esperado, né? Porque os pais amam os filhos de uma maneira que a gente não sabe explicar, né? É uma gratidão eterna que eu vou ter aí pelo Pedro, não tem nem o que explicar, né? Eu tô contando aqui pra vocês, sempre quando eu tenho disponibilidade de contar esse milagre na vida das pessoas, eu conto, porque é uma forma de dizer que acreditar no amor, acreditar que existem pessoas boas no mundo, né? Uma forma de contar que esse milagre que Deus fez na minha vida e possa impactar na vida de outras pessoas, não só nessa questão de doença, mas em outras situações, né? Quando a gente está naquele momento difícil ali, às vezes eu estou sofrendo por tão pouco, olha o que você passou, olha o que vocês passaram, você e sua família. Eu acho que o mais bacana é isso, né? Saber que existe um amor, igual você mencionou, né? Sem limites, um amor que não é de sangue, mas passa a ser também, né? Eu faço um acompanhamento de 6 em 6 meses, né? E esse tratamento é contínuo, né? O tempo que o transplante durar aí, a gente tem que fazer esse acompanhamento para saber como está, se está funcionando tudo certinho, né? Mas eu, graças a Deus, passei recentemente aqui agora, né? Eu passei em abril. E o que me impactou foi o que o doutor falou pra mim. Ele falou assim, nossa, nem parece que você é transplantado. Nem parece que você é transplantado. Você tá com resultado de pessoas normais. Quando Deus faz uma coisa, ele faz por completo, não é metade. Se ele deu, muitas pessoas perguntam pra mim, deu o órgão, ele tem um tempo de duração? Cara, tem um tempo de duração, não sei se é 5, se é 10, se vai ser 20, se vai ter 30 anos, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração é que se Deus deu, é pra sempre. Se Deus é pra sempre. Se for 10, 20, 30, 40, 50 anos que seja, eu vou viver intensamente esse período aqui, porque, né, quando Deus dá, é um dom. Deus deu, ele não vai tirar. Pronto, acabou, é isso. Eu creio muito nisso, né? Quando Deus dá uma coisa, é pra sempre. Né? Depois de Deus nessa vida, família é tudo, né? Só que pra mim família tem um conceito não só de mãe, pai, esposo, tios, né? Como eu falei no começo, que eu não tenho irmãos, né? Mas tenho muitos amigos aos quais eu considero irmãos. Então, pra mim, né, mencionei a palavra irmãos, é como se fosse da minha família também. Então, família pra mim é uma bênção, né, que Deus deixou nas nossas vidas, né? Os nossos pais, os nossos amigos, a nossa esposa, enfim. Família é tudo aquilo que te dá um suporte quando você precisa, né? Família é aquilo que vibra com você nas suas vitórias, que chora com você nas suas tristezas, né? Família é aquilo que torce pelo seu crescimento, torce pelo seu desenvolvimento, torce pela sua vitória. E do mesmo jeito, a gente fica feliz quando as coisas acontecem de bom para nossos, né, as pessoas que nós amamos, e quando eles precisam e a gente tem ali um abraço, um conforto para dar,
a gente também está à disposição, né? Então, para mim, família é tudo. Sem família, acho que nós não somos nada, ninguém vive sozinho, né? Então, família é tudo, é os pais, a esposa, os amigos, né, os colegas. Então, depois de tudo que eu passei nesse período, né, serviu de um aprendizado. Hoje eu me dedico muito, muito mesmo à minha esposa, aos meus pais, né, e aos meus amigos, né. Não agora porque a gente tem um pouco desse momento de pandemia, da gente tá um pouco meio que afastado assim dos amigos, mas a família a gente convive, né. Mas é isso, eu acho que família é tudo, né? São aquelas pessoas que a gente pode contar em todos os momentos das nossas vidas. Ter uma vida saudável, claro, primeiramente graças a Deus, né, por me dar essa, por usar a vida do Pedro, né, e me dar essa oportunidade de viver uma vida saudável. O Pedro vive totalmente bem, vive saudável, é um cara, né, atlético, gosta de esporte, vive bem, não tem problema nenhum, vive bem com um rim só. O recado que eu dou é isso, né? Se doe pelos outros, né? Salve uma vida, porque você salvando uma vida, você não só está salvando a vida daquela pessoa, você impactando centenas, milhares de pessoas ao seu redor, porque você salvar a vida de uma pessoa com uma parte sua, eu acho que é uma coisa, um amor imensurável, assim, é inexplicável, um amor inexplicável, assim, que é de Deus, é uma coisa de Deus, né? O limite não existe. O limite é uma coisa que te impede de alcançar objetivos maiores, né? Então ele existe para ser superado, né? Muitas pessoas às vezes deixam de fazer algo porque ela se limita. Ah, não consigo, ah, eu não posso. Não, você pode, você consegue, você pode superar esses limites, né?